E aí, pessoal, tudo bom? Nessa aula daqui a gente vai ver alguns conceitos fundamentais de redes que vão ampliar o seu conhecimento de uma maneira geral e também facilitar o entendimento de conceitos novos que forem abordados. Os conceitos vão ser NAT, DHCP e DNS. Vamos começar por NAT. Antes de falar o que é exatamente NAT, eu vou motivar o porquê NAT. Depois eu explico um pouco melhor. Inverter um pouco a ordem aqui. Utilizando o IPv4, né, a gente tem 32 bits para endereçamento. Ou seja, 32 bits, eu tenho 2 elevado a 32 menos 1 possibilidades de números, né? Então eu tenho 4 bilhões de possíveis endereços, utilizando 32 bits. Isso, na verdade, tirando tirando os últimos hosts, a gente tem apenas 3,3 bilhões de maneiras de endereçar, né? Então, por que isso apenas, né? A princípio parece um número muito grande. Você fala, pô, mas não existe tudo isso. Mas se você parar para pensar, né? A princípio já existem 7 bilhões de pessoas no mundo. Aí você fala, mas nem todo mundo tem um computador, um celular. Pode ser que 3,3 bilhões seja possível. Mas tem que considerar também que existem muitos servidores que não estão totalmente relacionados a pessoas, né? Tipo, uma empresa tem lá, sei lá, 1.000 servidores. Cada pessoa tem um celular também, além do computador. Uma pessoa tem dois computadores, tem smartwatch, tem geladeira, TV, enfim, muitos dispositivos conectados à rede. Então, se a gente utiliza IPv4, como que a gente consegue lidar com isso, né? Como que a gente tem tantos dispositivos, mas a gente só consegue endereçar 3,3 bilhões, né? Possivelmente tem bem mais do que 3,3 bilhões. Como que a gente consegue suprir essa falta de endereços, né, faltantes? É aí que entra, né, a nossa famigerada NAT. Né? NAT, na verdade, é uma sigla, né, de Network Address Translation. Ela faz a tradução de IPs públicos, né, IPs roteáveis, para IPs privados, né? Então, por exemplo, aqui no caso, esse roteador aqui está fazendo essa tradução, está utilizando o conceito de NAT, né? Ele tem um IP aqui, que é como se fosse um IP público, né? Um IP que é roteável, um IP que é acessável através da internet, e está mapeando para um endereço de IP privado, né? Então você consegue acessar esses computadores aqui, que estão em uma rede privada, e eles possuem aqui, no contexto dessa rede, IPs privados, eles conseguem ser acessados a partir do IP aqui de fora, né? Então, quando o web server for mandar alguma coisa para algum desses computadores, ele vai mandar a princípio para o roteador, que está aqui utilizando esse conceito de NAT. Ele vai traduzir, então, esse endereço que ele mandou para um endereço interno. Então, o computador não precisa ter, de fato, um endereço, um endereço próprio dele. Ele consegue receber a partir do roteador e o roteador manda para ele. Então, quando você ouve falar, o meu computador está nateado pelo roteador, é porque o roteador está fazendo essa tradução de IP público, um IP roteável, um IP acessável através da internet, para um IP privado, um IP de uma rede privada, né? Então, é justamente isso que eu estava falando. Como, como que ele faz isso, né? Ele vai ah, esconder, né, esses IPs de uma rede privada aqui a partir atrás de um IP roteável, que é esse IP público, né? Então, esse IP do meu roteador, ele fica exposto para a internet, e quando a internet quer mandar alguma coisa para algum dispositivo na minha rede privada, ele manda para o roteador, e o roteador distribui aqui para quem deveria ser. Então, apesar de ter um limite de identificador, e eles já acabaram, né, como está escrito aqui no slide, através desse conceito de NAT, de fazer tradução de endereços de rede, eu consigo ter mais dispositivos do que possibilidades de, de números no meu IPv4, né?
Vamos fazer tipo um exemplinho aqui só para deixar bem claro, né, o conceito de NAT. Aqui eu tenho minha rede, IP da minha rede aqui, é o 192.68.1 e ponto .0 só para indicar, né, que é o meu endereço de rede, com a máscara 24. Então eu tenho os últimos números aqui variando de 1 a 255, sendo que 1 é meu default gateway. Então, aqui, os meus dispositivos aqui eu tenho o 13, o 18, o 17, que são esses números que indicam o endereço de host deles. E eles, como eles estão na mesma rede, tem o mesmo endereço de rede. E aqui eu tenho o meu roteador, que é o meu default gateway da minha rede, e é também quem vai fazer a minha tradução de endereços, privado para público e público para privado. Então, no caso aqui, vai chegar um pacote da internet e ele chega como destino o meu roteador. E ele veio de um outro IP, que é esse aqui, 63.423.43.21. Quando ele chega no roteador, ele primeiro tem como destino o roteador. Ele fala, pô, eu vou mandar para o roteador, porque o roteador vai saber para quem encaminhar esse pacote. Eu tenho que indicar também em algum lugar quem vai receber ele. Quando chega no roteador, o roteador vai fazer justamente essa tradução. Aí que entra o T do NAT, Network Address Translation. Ele vai traduzir o IP roteável para o IP privado dentro da rede dele. Você vai traduzir que é para o 17, e como ele sabe que é o 17, ele manda para o 17, e o 17 não precisa ter um IP roteável que unicamente o identifica, né? E a mesma coisa acontece, ele faz a tradução também do público para o privado, né? Aqui no caso do privado para o público, né? Tá invertido. Então ele tem aqui, ele vai mandar, né, através da rede privada, como destino a internet. Então ele consegue mandar para o meu roteador. E o meu roteador vai fazer esse mapeamento do meu IP privado para o meu IP público, né? Ele vai conseguir chegar na internet, mesmo que o meu computador não esteja de fato exposto para a internet. Então é para isso que existe a NAT. E ela vai funcionar como uma maneira do meu computador interagir com a internet sem estar exposto a ela. Isso é um conceito bem importante, principalmente para empresas que querem ter uma rede corporativa e também atingir a internet. Então, eles conseguem ter uma rede interna e fazer essa tradução, né, de IPs privados para públicos, para conseguir acessar fora, mas mesmo assim eles mantêm a rede interna. A sua casa também funciona da mesma maneira. E também tem algumas operadoras que fazem essa tradução, esse NAT, mesmo com o seu endereço que sai da sua casa, né? Então, ao invés de você ter um endereço roteável direto do seu roteador, ele ainda está atrás de um outro roteador maior que faz a tradução por você, certo? Então, esse é o conceito de NAT, é como se fosse uma rede de redes. A internet na verdade, é uma grande rede de redes que utiliza esse conceito de NAT para conseguir acessar todos os dispositivos sem que todos sejam unicamente endereçados. Beleza, agora vamos falar agora um pouco sobre DHCP. O DHCP é o que permite que você tenha um dispositivo numa rede, né? O que permite que um computador tenha um IP na rede e ele consiga ser acessado né, através dela, tanto pelo roteador quanto pelos outros dispositivos. Então, ó, o que eu vou ter no DHCP é uma interação entre o servidor DHCP, que no caso da nossa rede, para facilitar as coisas, é o roteador. Inclusive, o roteador vai fazer o papel de muitas outras coisas, vai ser o seu server DNS, vai ser o seu default gateway, enfim. E ele vai ser o seu servidor DHCP. Interação dele com o cliente, ou seja, você que está usando seu computador ou celular. E o que significa a configuração de um dispositivo numa rede? Ele vai ser o que vai fornecer o IP para um host na rede. Então, o host, a princípio, não tem um IP. E ele vai falar para o DHCP, para o servidor DHCP. Oi, eu preciso de um IP na minha rede. Ele fala, eu tenho esse aqui. Pode ser? Ele fala, beleza, eu quero esse IP. E a partir do momento, ele vai ter um IP na rede e vai conseguir receber os pacotes. Ele vai conseguir ser um dispositivo da minha rede interna. Então, ele vai conseguir interagir com a internet também através da NAT, que vocês acabaram de ver. Então, vamos ver. Então, vamos aprofundar um pouco mais isso, né? Por que precisa existir o DHCP, né? Essa configuração dinâmica de host, que é o que o nome diz, né?
Vamos supor que eu tenho um escritório de dentista, né? E ele tem um Wi-Fi. E ele tem uma rotatividade grande de pessoas, né? Várias pessoas entram, se conectam no Wi-Fi e depois saem. Se eu atribuir um IP a ele e vincular esse IP a ele, a essa pessoa, né? Ah, eu tenho essa pessoa entra no IP, eu dou um IP para ela e beleza. Posso deixar ela com esse IP. Fechou, eu não preciso fazer esse manuseio de IPs. Se eu tenho uma máscara barra 24, quer dizer que eu tenho 255 possibilidades de endereço de host, né? Tem 1, 2, 3, 4, até 255. E se eu não tiver algum dispositivo que faça esse manuseio de IPs, que dê os IPs para cada computador que se conecta, eu vou ter as pessoas conectando. Quando 255 pessoas passarem pelo consultório do dentista, não vou conseguir mais conectar pessoas nessa rede, né? Então eu preciso ter algum dispositivo que faz assim, pô, essa pessoa não se conecta há muito tempo, vou tirar o IP dele. Uma pessoa nova chegou. Eu tenho esse IP aqui disponível, toma esse IP, entendeu? Então ele faz esse manuseio dos IPs que se conectam na rede, conseguindo com que cada novo computador que se conecte tenha um IP novo para poder interagir com a rede e com a internet através da NAT, utilizando o conceito de NAT. Então vamos ver o que são os parâmetros que o DHCP precisa passar, né, para ele configurar. O grande, o, o principal de todos, né, é o próprio IP que ele vai passar para o nosso computador, né, para o nosso cliente. Então ele vai fornecer um IP para ele precisa passar o IP. Ele também precisa passar qual que é o default gateway da rede. Ele fala, ó, esse aqui é o seu IP, e se você quiser falar com o default gateway, vai ser esse daqui. Que muitas vezes vai ser, que na maioria das vezes vai ser o ponto 1, né, que é o padrão. Ele também precisa passar qual que é o servidor DNS. Aqui tá sem o S, servidor de domain name, né? Que é, se você precisar resolver um domínio, vai ser por esse aqui, né? E também tem que passar a máscara de subrede e outro muito importante que é o tempo de concessão daquele endereço. Então, eu falo, você vai ser esse IP nessa rede. Mas, se você não se conectar dentro desse tempo aqui, se você ficar fora todo esse tempo, eu vou te chutar. Você não vai ter mais esse IP, né? E se alguém quiser conectar na rede, eu vou dar o seu IP para outra pessoa. Então, é uma interação assim bem. Eu vou te dar tudo que você precisa para ser um host nessa rede. Eu vou te dar um IP, eu vou te falar quem vai ser o default gateway, eu vou te falar se você quiser resolver um domínio, com quem você vai falar, qual que é a máscara de subrede, para você saber também quantos outros hosts tem na rede e quanto tempo. Se você ficar fora desse tempo, eu vou te chutar da rede, certo? E como que essa configuração é feita? Ele utiliza o protocolo UDP, né? Que vocês já viram na camada de transporte, na aula de camada de transporte. E o servidor na porta 67 e o cliente na 68. E ele ocorre em 4 etapas. Na Discovery, é meio que o cliente falando, tô aqui, preciso de um IP, a princípio não tenho. Daí o servidor faz a offer, que é meio, eu tenho esse aqui disponível, certo? E passa os parâmetros também. Quando o cliente recebe isso, fala, tá, beleza, ele tem esse IP disponível, eu posso fazer isso aqui, ele faz o request. Então ele pede um IP na rede e todos os outros parâmetros. E o server fala, beleza, vou conceder esse IP para você. Os parâmetros são esse, o endereço do default gateway é esse, do DNS é esse e tal. Então, a partir desses 4 steps, né, etapas, o cliente consegue ter todos os parâmetros que ele precisa para ser um host na rede, interagir com os outros dispositivos, conseguir acessar a internet através da NAT e, enfim, ele vai ser um cliente configurado nessa rede através do DHCP. Daí agora o Dorime vai falar um pouco sobre DNS para vocês. E aí pessoal, agora eu vou continuar a aula de hoje e eu vou apresentar para vocês o DNS, ou Domain Name System. E o Domain Name System ele vai ser importante porque até agora a gente estava interagindo com as camadas algorítmicas, né, o funcionamento da máquina. Então a gente estava vendo como funciona o ARP, como funciona o IP, como funcionam as interfaces de rede. Mas o Domain Name System ele vai ser importante para traduzir essas especificidades da máquina para uma representação humana. Então ele é justamente o sistema que vai traduzir os domain names, ou os host names, a representação humana, para a representação da máquina, para o nosso computador conseguir trabalhar com isso. Então, para isso, o Domain Name System ele vai utilizar vários tipos de servidores diferentes
e eles vão estar distribuídos nessa estrutura de árvore. Então vamos passo a passo. Suponha que a gente vai fazer uma requisição para o facebook.com. Antes a gente precisa encontrar o domínio.com, o topleveldomain.com. Então a gente encaminha a nossa requisição para um servidor root, servidor raiz, e de lá ele vai encaminhar a nossa requisição para um servidor.com, que é um top level domain. Esse servidor top level domain, ele vai conferir também se existe um servidor autoritativo que tem o Facebook. Então a gente consegue ver que nessa árvore aqui tem o Yahoo, tem a Amazon, suponho que tem o Facebook. E aí finalmente o servidor autoritativo vai ter o IP realmente onde está o Facebook. Então o DNS ele é interessante porque a camada que a gente é exposto, ela não inclui geralmente o DNS, né? O que a gente imagina que o nosso computador está fazendo, quando a gente faz uma requisição para um site, é só esse canto esquerdo aqui. O seu computador, você digita o nome de um site, num browser, por exemplo, ele faz uma requisição HTTP, no caso de um site, e você contata diretamente o servidor e ele vai te retornar os dados da página, né? Mas na verdade, na prática não é assim. Existe todo um sistema por trás, né? Que ele vai ter esse funcionamento. A sua requisição, antes de ir diretamente para o site, ela vai precisar passar por um resolvedor DNS, que é um servidor que vai conseguir fazer outras requisições que geralmente a gente não lida. Então, esse servidor resolvedor, ele vai sempre fazer consultas, conferindo se existe o endereço que a gente está buscando, né? Então, ele vai encaminhar a nossa requisição para o servidor raiz. O servidor raiz vai conferir se realmente esse endereço é válido, e se for, ele vai retornar para o resolvedor o endereço IP, eu falo, do top level domain. E aí o top level domain vai conferir se existe o servidor autoritativo. Aí, caso exista esse servidor autoritativo, ele vai retornar para o resolvedor o endereço IP do servidor autoritativo. E aí, por último, vai essa requisição do resolvedor para o autoritativo, que vai conferir a validade do site ou qual o endereço IP do site. E ele vai retornar para o resolvedor DNS o endereço IP. Seria só nesse oitavo passo aqui que a gente finalmente vai conseguir o IP do site, para a gente então conseguir fazer a nossa requisição de verdade, interagindo com o site. Então é interessante a gente ver como existe toda essa infraestrutura por trás, né, do funcionamento, só para você conseguir fazer traduções e conseguir ter esse acesso confiável a sites, quando você utiliza uma referência que é um pouco menos associada diretamente, que é um nome, né? Não diretamente o IP daquele site. Então a gente começou agora a ver como realmente funciona a rede. E isso foi o conteúdo da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante e até mais.